Evangelho de João, capítulo 6. Vamos fazer uma oração, em seguida a gente passa para a meditação da palavra. Senhor Deus, Tua palavra é o nosso sustento, nosso alimento diário. É por meio dela que nós conhecemos o Senhor de uma forma mais íntima, mais ampla. O Senhor, Deus que se revelou por meio da criação. O Senhor se revela por meio da lei moral, da lei da consciência. Mas a forma mais plena de revelação do Senhor foi por meio da palavra e de forma mais especial por meio de Cristo. E aqui está diante de nós, ó Pai, essa palavra, que é luz para a mente, é fogo para o coração, é lâmpada para os pés, a Tua palavra que é o alimento, o pão diário, que nos guia na jornada da vida rumo à pátria celestial. Nos dê sabedoria para entender e compreender, ó Deus, a Tua palavra. Nos dê fé para vivermos baseados, alicerçados, aconselhados por essa bendita palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. João capítulo 6, irmãos. Irmãos, há muitas pessoas buscando Jesus hoje. A gente tem visto que a igreja, o número de cristãos no Brasil tem crescido muito. Eu estava olhando a uma estimativa de que até 2032 o número de evangélicos vai ultrapassar o número de católicos. É a projeção que os especialistas estão fazendo. Então o Brasil é considerado um país cristão. 80% ou mais da sua população se denominando cristã. E muitas pessoas buscando Jesus. Mas o que nós podemos observar, irmãos, é que muitas pessoas estão buscando Jesus da maneira errada. Porque o que tem motivado as pessoas a buscar Jesus é algo totalmente distorcido. É certo que a procura, ela é determinada pela oferta. E Jesus que nós oferecemos hoje, de forma ampla pela palavra, é o Jesus da Bíblia. Mas o Jesus que em muitos lugares é oferecido e apresentado às pessoas não é o Jesus da Bíblia. Porque o que apresenta-se, o convite que faz para as pessoas buscarem Jesus é: venha para a igreja para você ser curado. Venha para a igreja para você alcançar a bênção financeira. Venha para a igreja se você tiver algum mal, algum relacionamento errado, para Deus tratar esse relacionamento. E nós cremos, irmãos, que Deus pode fazer tudo isso e Ele faz. Ele cura, Ele restaura casamentos, relacionamentos, Ele abençoa financeiramente. Mas, irmãos, nós temos que ter em mente que nós devemos buscar Jesus porque Ele é Senhor. Nós devemos adorar Jesus porque Ele é, não pelo que Ele pode nos dar de material, de físico aqui nesse mundo. Jesus, Ele enfrentou problemas com as pessoas que o buscavam. Aqui nesse texto de João capítulo 6, ele narra um episódio bem conhecido, em que Jesus ele estava ensinando uma multidão de pessoas. Estima-se que ali tivesse entre homens, mulheres e crianças cerca de 20 mil pessoas, uma multidão. E então, quando se prolonga o discurso, o ensinamento, aquelas pessoas estão ali famintas. E Jesus então, ele pergunta, olha, as pessoas perguntam aos discípulos: Senhor, essas pessoas estão com fome, não é melhor despedir delas, dispensar elas para ir caçar o que comer em casa, em algum lugar? E Jesus disse: olha, nós damos de comer a vocês mesmos a ela. E ele: como que nós vamos fazer isso? Nós não temos nada aqui, seria necessário muito dinheiro para dar pão para esse tanto de gente. E tinha que ter muito padeiro também, né? Muita padaria, fazer pão para 20 mil pessoas. E aí eles disseram: olha, vocês não têm nada, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para esse tanto de gente? Jesus então manda trazer, o menino pega os 5 pães e 2 peixes, e ele então alimenta aquela multidão, multiplica de forma milagrosa
as pessoas comem a fartar-se, e ainda sobra 12 cestos de pães cheios. Mas aí, com o passar do tempo, no outro dia aquela multidão vai procurar Jesus novamente. E Jesus diz: olha, vocês estão me procurando somente pelo pão que alimentou vocês não estão procurando por quem eu sou. E aí a Bíblia diz que Jesus faz um discurso mais duro, e eles se sentiram ofendidos por aquilo, e eles começam a sair, zangados, já não estavam mais alegres com Jesus, que tinha no dia anterior dado pão para eles comer, aberto lá um bolsa pão, um bolsa peixe, né? E aí eles ficaram zangados, e começaram a sair, todos saíram. Jesus olha e está lá seus 12 discípulos, e ele pergunta: e vocês não vão também? E Pedro vai e responde: Senhor, para onde nós iremos? Porque tu tens a palavra da vida eterna. Então, irmão, Jesus ele enfrentou esses problemas com as pessoas que o buscavam, as pessoas procuravam com as mais diversas motivações. E esse capítulo revela exatamente isso. E é isso que eu quero ver com os irmãos essa noite, a motivação para seguir Jesus. Qual é a tua motivação para seguir Jesus? Qual é a tua motivação para vir à igreja? Por que você vem à igreja? Por que você busca Jesus? O que te motiva a isso? Então eu queria destacar aqui alguns pontos. Primeiro, irmãos, quem buscava Jesus aqui, que está aqui relacionado nesse capítulo 6? Primeiro, eram pessoas curiosas. Veja o versículo 2. Seguia uma numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Uma multidão seguia Jesus, curiosos. Por quê? Porque eles tinham visto os sinais que Jesus tinha feito nos enfermos, e eles estavam lá para ver. Vamos ver o que ele vai fazer hoje, vamos ver quem é que ele vai curar hoje, vamos ver para quem que nós vamos, quem ele vai levantar, quem é que ele vai ajudar, que é para a gente jogar nos grupos aí, informar todo mundo e dizer o que ele está fazendo. Se fosse no dia de hoje era assim, né? Jogar logo nos grupos de WhatsApp, né? Então, irmãos, muitos seguiam Jesus para assistir às suas curas e os milagres. Há pessoas que são espectadores ou telespectadores de Jesus, gostam de ver os prodígios, os milagres, mas sem nenhum compromisso. Quantas pessoas, irmãos, que vão para os cultos, que gostam de participar, de ir na igreja, mas não querem nenhum compromisso com Jesus? Gosta de ver, talvez, saber o que Jesus fez na vida de uma pessoa, de uma família, mas ele mesmo não quer compromisso com Jesus. Nessas pessoas que seguiam Jesus, tinham esse grupo. Havia também outros grupos ali, os interesseiros. Esse é o que mais tem, né? Veja o versículo 14 do texto. Vendo, pois, os homens, os sinais que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Quando Jesus multiplica os pães e alimenta aquela multidão, ele diz: olha, esse é o homem, esse é o cara, esse é o profeta que devia vir. Aquelas pessoas, irmãos, estavam interessadas não em Jesus. Elas não viam Jesus como um profeta, né? O Messias, o enviado de Deus, mas como um político que poderia resolver ali os seus problemas, que poderia resolver o problema da fome. Nós vamos seguir ele agora, porque nunca mais nós vamos precisar trabalhar, nunca mais nós vamos precisar, né? Ele vai multiplicar, basta nós arrumar aí uns pãozinhos aí, uns peixinhos, ele vai multiplicar, né? Então elas viam Jesus como um político, como alguém que poderia solucionar o problema da fome deles. E há muitos irmãos que buscam Jesus somente para solucionar os seus problemas materiais. E como eu falei, é porque estão ofertando esse Jesus. Você liga a televisão e está lá: venha para Jesus. E você que tinha uma empresa quebrada, ele vai restaurar. Venha para Jesus. Se você está falido financeiramente, e ele vai lhe restaurar financeiramente. E é essa a demanda que nós vemos. Vocês viram o absurdo de um vídeo que rolou atrás, aí alguns anos, de uma pessoa que foi lá, estava dando um testemunho na igreja, dizendo que pegou a toalhinha lá de uma determinada igreja, e ele tinha uma dívida lá de 25 mil no banco, do Bradesco. Ele foi lá na madrugada, passou aquela toalhinha na maçaneta da porta. No outro dia,
Ele puxou o extrato e não estava mais devendo. Mentira. É para enganar as pessoas. É a pessoa ali, irmãos, que foi contratado por aquela igreja para manipular as pessoas, mas olha, você vem e os seus problemas vão ser solucionados. E eles atacam exatamente na necessidade das pessoas. Porque é raro não ter uma família hoje endividada no nosso país. É raro ter uma família que não tem problema de saúde. É raro ter uma família que não tem problemas com os jovens, adolescentes, talvez nas drogas, no alcoolismo. E é esse Jesus que eu estou ofertando, que vão curar por um momento a sua dor, que vão sarar por um momento, mas que não oferece o Jesus que salva dos pecados. Havia naquele grupo, irmãos, de pessoas também, os incrédulos. Veja o versículo 36 do texto, onde diz assim: porém, eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Jesus fala, tem muitos de vocês aqui que não crê. Nesse meio de gente tem gente que não crê, que não é crente de verdade, que não nasceu de novo. Eram incrédulos. Muitas pessoas, irmãos, viam sinais, ouviram as mensagens de Jesus, mas não criam. Eram céticos, incrédulos, a mente e o coração fechado para as realidades espirituais. Ouviam as maravilhosas palavras de Jesus, os ensinamentos, mas o coração continuava duro e fechado, continuava incrédulo, continuava descrente, continuava cético, duvidoso. Será que de fato ele é o Messias? Será que de fato ele é aquele que as profecias falavam que viria? Ainda hoje, irmãos, há no meio evangélico esse grupo de pessoas que estão ouvindo, mas são incrédulos. Eu estava ouvindo hoje um trecho de uma mensagem do pastor Misael, lá da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Instagram, que vai pregar aqui no dia da festa da Sociedade Feminina. E ele falando exatamente essa questão: como que o Brasil é um país que pertence ao Senhor, com o número de cristãos que tem, e ano passado morreram mais de 40 mil pessoas assassinadas. Que país cristão é esse? E ele diz, olha, esse é o número de guerra, de mortes por guerra, né? E a gente vê tanta miséria, tanta corrupção, e a gente olha para os cenários, e o que a gente vê é isso. Na política, está lá, pessoas que dizem cristãs, mas envolvidas em corrupção. Que mau testemunho. A gente olha para a igreja, escândalo da igreja de pastores roubando. Então, irmãos, há muitos incrédulos. Havia ali no meio daquelas pessoas incrédulos, havia também os murmuradores. O versículo 41 do texto vai nos dizer: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Então, quando Jesus vai lá e eles procuram Jesus novamente, né, com o cartãozinho do Bolsa Pão, do Bolsa Peixe, né, não tinha o cartão, estou só sintetizando, mas eles procuram novamente para comer. Jesus vai lá e fala claramente para eles, olha, vocês estão procurando um pão para comer, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. E aí, alguns murmuravam, reclamavam, porque ele falou isso. Muitos ali, irmãos, reclamavam da mensagem de Jesus, e passaram a desprezar a sua pessoa, porque Jesus não satisfez mais as suas necessidades. E quantas pessoas, irmãos, que se dizem cristãs, mas iam murmurando, porque adoeceu, porque talvez faltou algum recurso financeiro, porque está desempregado, e aí a vida toda é reclamando, é murmurando, parece que Deus não olha para mim, parece que Deus não me vê, parece que Deus me esqueceu. Murmura de tudo, não olha para trás e não vê o que Cristo fez. Aquelas pessoas não olharam para o dia anterior e vê o que Cristo tinha feito por elas, estavam murmurando da mensagem, porque Jesus não satisfez a sua vontade. E o que nós temos hoje são muitos cristãos, crentes que querem que Jesus faça a sua vontade.
Aí ele vai para a igreja, e aí ele passa um tempo, e ele diz, não, eu não alcancei o que eu queria. Como ouvi um falando, tu não está mais indo para a igreja? Não, eu passei muito tempo para a igreja. Orei demais para ficar rico, não enriquei, saí. Olha a mentalidade das pessoas, o que estão buscando? E aí tornam-se murmuradores, porque Jesus não satisfez a sua vontade. Enquanto que a oração do Pai Nosso diz que nós devemos fazer o quê? O que tem que ser feito à vontade de Deus? Seja feita a tua vontade, não a nossa vontade. Então, irmãos, existe também os desistentes. Versículo 66 do texto vai nos dizer assim, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos desistiram de seguir Jesus, porque a sua mensagem, eles disseram, é muito difícil de viver isso. É muito difícil ser cristão no padrão que Deus exige. É muito difícil seguir esse caminho, tem muitas renúncias para fazer. E aí eles deixaram de seguir a Jesus. E assim, irmãos, quantas pessoas, muitos estão deixando, porque não é difícil demais. Há uma cruz para carregar, muitas renúncias, coisas que eu tenho que deixar de fazer, mas a gente não olha para o benefício, de que lá no final tem uma vida eterna. Tem a vida eterna. Então, irmãos, até aqui, eu falei que nesse grupo de pessoas, parece que só tinha gente ruim seguindo Jesus, né? Curiosos, interesseiros, incrédulos, murmuradores, desistentes. Só tinha gente ruim, né? Não. O texto também vai nos dizer que tinha pessoas fiéis seguindo a Jesus. Versículo 67 diz assim, 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Israel. Então, irmãos, aquela multidão de pessoas ali, entre os curiosos, entre os incrédulos, entre os interesseiros, entre os reclamões, os murmuradores, entre os que desistiam, havia pessoas fiéis. E claro que um grupo bem menor, porque era um grupo ali que se estima que quase 20 mil pessoas, de aproximadamente 20 mil pessoas, porque diz que foram alimentados 5 homens, com suas mulheres e crianças. Então imagina que tivesse ali de 15 a 20 mil pessoas reunidos, e agora, quando Jesus começa a falar um evangelho mais duro, com proposta, dizendo, olha, para me seguir tem que ser assim, e é feita a minha vontade, a vontade do Pai, e não a vontade de vocês. Aí eles começaram a sair, começaram a reclamar, desistir, dizer, é duro demais, não dá para seguir. E ficou um grupo muito pequeno de pessoas, 12 pessoas ali. Ainda tinha Judas no meio ainda, para terminar de arrebentar. Mas, irmãos, aqueles que não desistiram de seguir Jesus, estavam lá. E é muito importante observar o que Jesus fala para seus discípulos. Então Jesus perguntou aos 12, porventura não quereis vós também retirar-vos? E aí Pedro responde, Senhor, para quem nós iremos? Porque é o Senhor que tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido que tu és o santo, crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Então, irmãos, o verdadeiro discípulo jamais desiste de seguir a Jesus. E eu queria aqui, para a gente finalizar essa mensagem, falar 3 razões porque o verdadeiro discípulo ele não desiste de seguir Jesus. Primeiro, ele não desiste porque ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus. Olha o que diz aí, irmãos, o versículo de número 37, do capítulo 6, 37, diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Irmãos, cada discípulo
de Jesus foi escolhido por Deus e é conduzido até Jesus pelo próprio Deus. E Jesus está dizendo: olha, eu não vou lançar fora. E não vou lançar fora aqui significa que o verdadeiro discípulo, ele foi escolhido para ficar para sempre ao lado de Jesus e com Jesus. Ele foi escolhido por Deus, ele foi chamado. Há muitas pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas que não foram ainda chamados, que ouvem o chamado exterior, que ouvem a palavra chega ao seu ouvido, mas essa palavra nunca chegou em seu coração. Mas aquele a quem a palavra chega ao coração, ele jamais desiste, ele permanece. Ele reconhece Jesus como Senhor, ele reconhece Jesus como Deus, ele reconhece e diz: eu não posso sair de Jesus, eu não posso deixar Jesus, porque só há salvação nele. Para quem que eu vou? Aonde eu vou? Então, irmãos, ele jamais desistirá. Esta verdade ela é repetida por Jesus várias vezes. O versículo 39 diz assim: 39: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Versículo 40: de fato a vontade do meu Pai é que todo que vê a mim, vê o Filho, e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Está dizendo: olha, essa é a vontade do Pai, é que aquele que vem a mim, trazido por Ele, ele permaneça, ele fique, e ele receba no final a vida eterna. O versículo 64 ainda vai nos dizer, o próprio Jesus falando: contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem era que não cria e quem o havia de trair. Prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se do Pai não lhe for concedido. Ele está dizendo: olha, as pessoas, o verdadeiro cristão, ele não vem a mim se o Pai não trouxer, né? Ele não pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então, irmãos, essa é a razão porque os crentes fiéis, o verdadeiro cristão, ele não se afasta, ele não desiste. É porque ele veio trazido pelo próprio Deus. Ele ouviu a palavra, o instrumento da conversão é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz isso em Romanos capítulo 10. Como crerão se não há quem pregue? E ele diz que há necessidade de pregar, que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas há muitos que ouvem a palavra, mas essa palavra só chega ao ouvido e não chega ao coração. Então, irmãos, o verdadeiro cristão, ele não desiste, ele permanece, ele tem consistência, porque ele foi trazido pelo próprio Deus a Cristo, e Jesus disse: nem de forma nenhuma lançarei fora, ele vai permanecer comigo e no final vai receber a vida eterna. Segunda razão porque, irmãos, o verdadeiro cristão, ele não desiste de seguir a Jesus. Ele não desiste porque Jesus é a única opção que satisfaz. É o único Senhor e o único Salvador, não tem outro. Pedro, então, ele pergunta: Senhor, para quem nós iremos? Qual seria a outra opção além de Jesus? É como se Pedro dizendo: para qual é a outra opção? Para quem nós vamos? É Buda? É Maomé? É Allan Kardec? Não é. Não havia, não era Abraão, não era Isaac, Jacó, não era nenhum deles, era Jesus. Então, irmãos, não há nenhum Salvador além de Jesus. Ele é o único, ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode ocupar o lugar de Jesus. Quem pode ocupar, irmãos, o lugar de Jesus na minha vida? Se eu quero chegar à eternidade, se eu quero alcançar a bem-aventurança eterna, não tem como eu alcançar por outro meio, por outra via, a não ser por meio de Jesus. Somente por intermédio dele nós podemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12, diz isso: e não há salvação em nenhum outro nome dado pelos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É por meio de Jesus.
Nós não somos salvos por nenhum dos apóstolos. Nós não somos salvos pela mãe de Jesus. Nós não somos salvos por nenhum pastor, por nenhum padre, papa. Nós somos salvos por meio de Jesus. Foi Ele que morreu na cruz por nós. É Ele que é o caminho. E por isso, irmãos, é que o verdadeiro cristão, ele não desiste. Primeiro, porque ele foi chamado pelo próprio Deus. Segundo, porque não há outra opção, não há outro caminho, não há outro meio. E terceiro, irmãos, para nós finalizarmos, ele não desiste por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Pedro, ele diz a Jesus: tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido que tu és o Santo de Israel. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Israel, o Santo de Deus, melhor. Então, irmãos, por meio da fé, do conhecimento espiritual, o discípulo sabe quem é Jesus. Pedro, Senhor, para quem nós vamos? Não há outra opção. E nós temos crido, e nós temos conhecido que tu és o Santo de Deus, aquele que deveria vir. Tu és o Cristo, a quem o Senhor prometeu ainda lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Tu és a semente da mulher, tu és aquele que os profetas falaram. É o Senhor, não tem, nós temos crido, nós temos conhecido por meio das tuas palavras, dos teus atos, tu demonstrado o teu poder, os sinais que revelam de fato quem é o Senhor. Observe, irmão, que o percurso é crer para conhecer e não conhecer para crer. A gente crê para conhecer Jesus. Nós temos crido e conhecido. Não é conhecer para crer. E muita gente pensa, não, primeiro eu vou conhecer Jesus para que talvez eu possa crer nele. Ele sabe e já desfruta da vida eterna, que somente Jesus pode dar. O verdadeiro cristão sabe disso. O versículo 47 do texto vai dizer assim: em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Observe, irmãos, que Jesus, o verbo aqui não está no futuro, não está conjugado no futuro, não é terá, é tem, é no presente. Então a vida eterna, irmãos, ela é realidade quando a pessoa crê em Jesus, que de fato ele creu, ele foi chamado, recebeu o chamado exterior, o chamado aqui no coração, por meio da palavra, pelo Espírito Santo. Ele já passa a desfrutar dessa vida eterna. Embora ele ainda não recebeu, mas ele já sabe que está garantido porque o seu nome foi escrito no livro da vida. E esta compreensão, irmãos, ela foi produzida nele pelo Espírito Santo, de maneira sobrenatural. De maneira sobrenatural. A nossa conversão, a nossa salvação é um milagre. O homem, ele não crê porque ele quer crer. Ele crê porque o Espírito Santo lhe levou a crer. Não de forma forçada, mas deu compreensão de quem ele é, da sua miséria espiritual, da sua necessidade de Deus. Foi isso que Jesus disse que o Espírito Santo faria. O Espírito Santo seria enviado e era ele quem iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence o homem da sua necessidade de Deus, primeiro revelando quem ele é, pecador miserável. Quem é Jesus Cristo? O único caminho que pode salvar. E então ele passa a crer de uma forma sobrenatural. Portanto, irmãos, quem conhece Jesus e recebe Jesus como Salvador, por meio do novo nascimento, jamais desiste ou abandona Jesus ou o caminho. Examine agora, irmãos, faça uma reflexão. À luz desse ensino, qual é a tua motivação para buscar Jesus? Por que tu busca Jesus? Pela vida eterna? Ou por uma cura? Porque tem muita gente que busca Jesus apenas por causa de uma cura. E quando é curado, ele desiste. Ele abandona. Já vi muitos casos assim, a Bíblia relata casos assim. A Bíblia fala de 10 leprosos que estavam lá na cidade dos leprosos, ia passando em Jesus, ia passando, e eles clamando e gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus pergunta: o que vocês querem? Nós queremos ser curados. Jesus então vai apresentar a oferta de cura para o sacerdote. Eles vão, no meio do caminho percebe algo extraordinário acontecendo, a cura da lepra.
e somente um voltou para adorar Jesus e os outros 9 não voltaram. E há muitas pessoas assim que estão buscando Jesus porque querem alguma coisa material. Talvez o seu casamento não vai bem, busca Jesus, vem para a igreja, faz culto em casa, pede oração. Quando é restaurado, volta para a bagaceira de novo. Porque querem um Jesus utilitário, um Jesus que pode satisfazer as suas vontades, um Jesus que ele pode usar. Jesus, eu estou querendo isso, estou precisando disso. Então, qual é a tua motivação para buscar Jesus? É medo do inferno? Não busque Jesus por medo, busque Jesus para adorar, porque Ele é o Pai amoroso. O Pai amoroso, perdoador. Busque a Jesus para segui-lo, porque Ele deu a vida por você. Nós somos todos pecadores, irmãos, miseráveis. Nenhum de nós aqui merecemos ir para o céu. Nenhum de nós merecemos salvação. O que cada um de nós aqui merecemos é ir para o inferno. O que eu mereço, o que você merece é ir para o inferno. Mas Deus é tão bom que Ele usou de misericórdia e graça e deu seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e através dele nós sermos livres da condenação que virá e termos vida eterna. Então essa é a motivação que nós devemos ter para buscar a Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, o único caminho que conduz ao céu. Amém? Então pense, reflita nessas coisas. Busque a Jesus, mas com a motivação correta. Eu não estou aqui dizendo que Jesus ele não pode restaurar um casamento, pode e faz. Que Ele não pode curar, Ele cura. Ressuscita até morto, se Ele quiser, tem poder para tudo. Ele pode abençoar financeiramente a nossa vida? Pode. Quantas vezes já experimentamos isso? Mas não é essa a motivação correta para buscar a Deus. Jesus não é o Deus que vai satisfazer a minha vontade, mas Ele me ensinou que é a vontade do Pai, seja na terra, seja no céu. Amém? Glória a Deus.